Procurador-Geral visita presidente do Senado para apresentar sugestões sobre o projeto de abuso de autoridade. E Eunício diz que terceirização deve passar por comissão antes de ir a plenário. Comissão de Infraestrutura pretende reduzir o impacto da passagem de rodovias federais por localidades urbanas. Boa tarde. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou hoje ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, uma proposta para uma nova lei de abuso de autoridade. Segundo ele, a proposta evita corporativismos. Nós, do serviço público, que trabalhamos de forma responsável, acho que nenhum de nós tem medo de uma lei de abuso de autoridade. A iniciativa pretende que se discuta com mais profundidade a matéria. É uma lei moderna que traz tipos de abuso antigos e traz tipos de abuso modernos e com a preocupação de que essa lei não tenha nenhum traço de corporativismo. Não é uma lei, um projeto de lei ou uma sugestão de discussão que pretenda proteger nenhum agente político. Rodrigo Janot informou também ter pedido ao presidente do Senado que o Congresso retome a discussão sobre o projeto de lei contra a corrupção. Originado de uma iniciativa popular, o projeto foi alterado pela Câmara dos Deputados e voltou ao início da tramitação naquela casa após decisão do Supremo Tribunal Federal. Mato Grosso e Maranhão vão ser beneficiados com recursos do Fundo Constitucional do Norte. Foi o que decidiu a Comissão de Assuntos Econômicos. A repórter Carla Benevides acompanhou a reunião de hoje. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que inclui o Mato Grosso e parte do Maranhão entre os beneficiários do Fundo Constitucional do Norte. O argumento é que, apesar de esses dois estados não pertencerem à região norte, eles ficam numa região de transição entre o Cerrado e a Amazônia e o Nordeste semiárido e o Norte. Por isso, requerem políticas mais condizentes com as da Amazônia Legal. Os senadores aprovaram também os planos de trabalho de dois grupos que foram criados na semana passada. Um deles para avaliar a funcionalidade do sistema tributário nacional e o outro para identificar os principais obstáculos do chamado Custo Brasil. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou hoje que o projeto que regulamenta a terceirização, relatado pelo senador Paulo Paim, não será diretamente votado em plenário. Antes, a matéria precisa passar pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, conhecida como Agenda Brasil, ou pela Comissão de Constituição e Justiça. Não tenho nenhuma intenção de, ao receber o relatório do senador Paim, não dar o rito regimental que essa matéria tem. Eu não tenho nenhum outro compromisso, a não ser o compromisso que falei aqui publicamente para vocês da imprensa, para o Brasil inteiro, em relação a essa matéria. Enquanto eu não tiver o relatório, eu não posso fazer nenhum movimento. Entregue esse relatório pelo senador Paim, eu o encaminharei. Já que a Agenda Brasil, a chamada Comissão da Agenda Brasil, foi extinta, foi suspensa no dia 31, ou eu prorrogo a comissão para ele ser votado lá, ou eu encaminho de ofício para a Comissão de Constituição e Justiça, porque ele precisa passar em pelo menos uma comissão, que no caso a Comissão de Constituição e Justiça. Voltando ele a plenário, cabe aos senadores emendarem, suprimirem, aprovarem ou rejeitarem esse projeto. Projeto aprovado pela Comissão de Infraestrutura pretende reduzir o impacto da passagem de rodovias federais por localidades urbanas. Pelo projeto, as rodovias federais que passam por localidades urbanas deverão ser separadas das vias locais. O objetivo é reduzir os impactos negativos do tráfego sobre o dia a dia das comunidades. Os acidentes de trânsito provocados pelo conflito das vias rápidas com as ruas locais ceifam muitas famílias de seus entes queridos ou deixam graves sequelas para o resto da vida dos acidentados. É de extrema necessidade, porque trata de você proteger vidas humanas. A comissão também decidiu realizar audiência pública para discutir projeto que determina a substituição das redes aéreas de distribuição de energia por redes subterrâneas em cidades com mais de 100 mil habitantes e uma diligência na capital de Rondônia para debater o processo de concessão, duplicação,
da BR-364, no trecho Comodoro-Porto Velho. A Comissão de Relações Exteriores começou na noite desta segunda-feira um ciclo de debates sobre a ordem internacional e os reflexos para o Brasil. Os palestrantes destacaram que organismos multilaterais criados após a Segunda Guerra, como a ONU, perderam força nos últimos anos e alertaram para o risco do nacionalismo e da xenofobia. Senhores embaixadores, o senador Fernando Collor, presidente da comissão, deu um panorama geral sobre a situação política e econômica do mundo. Os especialistas ainda têm dificuldade de prever as ações do presidente Donald Trump na condução das relações exteriores de seu país. Na Europa, os nacionalismos afloram com motivações relacionadas à crise econômica e ao colapso do modelo da social-democracia e do estado de bem-estar social. O professor Eduardo Viola acredita que a globalização é responsável por boa parte das mudanças na ordem mundial, inclusive o fortalecimento do discurso ultranacionalista. A destruição de empregos clássicos e a destruição da possibilidade de novos empregos. A reação contra a globalização, que, por exemplo, claramente se manifesta nos movimentos nacionalistas xenófobos na Europa, se manifestou nos Estados Unidos na eleição de Trump. O embaixador Gelson Fonseca explicou que as ferramentas criadas pelas potências mundiais para preservar o equilíbrio da ordem internacional estão sendo enfraquecidas, como é o caso da Organização das Nações Unidas. Há uma espécie de intenção de desprestigiar esses organismos nessas atitudes ideológicas de direita. Quer dizer, a ideia do Trump, não paga mais a ONU, não precisa mais não sai do Conselho de Direitos Humanos. Então, os Estados Unidos, que de uma certa maneira, com todos os problemas que ele teve, foi o grande campeão dessas casas, passa a ser o adversário dessas casas. O embaixador Rubens Barbosa listou as dificuldades externas para o Brasil formular uma política econômica internacional. O grande desafio nosso é restabelecer o papel do Itamaraty como principal formulador e executor da política externa e reinserir o Brasil nos fluxos dinâmicos da economia e do comércio exterior. Esta edição termina aqui. Outras notícias ao longo da programação ou na nossa página senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária desta terça-feira. Obrigado pela companhia e até a próxima.